Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre o Teorema de Stokes. Muito bem, pessoal, já tem uma aula aqui onde eu falei sobre o Teorema de Green. Aí agora a gente tem esse outro teorema, o Teorema de Stokes, que é uma generalização do Teorema de Green. O Teorema de Green a gente vê especificamente para o R2, para campos vetoriais que possuem duas componentes. Já aqui, nesse caso, a gente não olha mais para o R2 somente. A gente analisa agora qualquer curva pertencente ao R3. Agora, a componente Z vai fazer parte dos nossos cálculos aqui. As condições são basicamente as mesmas. Como eu tinha uma curva especificamente contida no plano XY, quando eu analisava o Teorema de Green, geralmente, né, você poderia ter quaisquer dos planos coordenados ali, né? Mas geralmente a gente analisava no plano XY e esse nosso campo no R2. Agora aqui, como eu falei, é um caso amplo em que eu vou considerar curvas também contidas no R3, de maneira mais genérica. Fazendo paralelos, no Teorema de Green a gente viu que a curva tinha que ser fechada para eu observar a relação do que acontecia na borda com o que acontecia no interior da região definida por essa curva fechada. No Teorema de Stokes, a ideia vai ser exatamente a mesma. Eu tenho de novo uma curva fechada. E agora eu vou analisar o que acontece na região definida por essa curva. Só que no Teorema de Green, eu mostrei aqui algumas particularidades. É muito comum a gente encontrar nos livros, por exemplo, na hora de descrever a relação no Teorema de Green, se eu tiver um campo, eu tendo um campo f de xy, que tem lá suas componentes P e Q. Legal. É comum a gente encontrar na segunda parte do Teorema de Green apenas uma relação assim, ó, d ρ q, d ρ x, menos d ρ p, d ρ y, no integrando dessa segunda parte, o que não está necessariamente errado, só que pula etapas, né? Quando eu gravei a aula sobre o Teorema de Green, eu expliquei o que acontecia. A gente calculava o rotacional e buscava um vetor normal à região definida pela curva fechada. Como falei, via de regra, essa curva era uma curva no plano XY, o vetor perpendicular a essa região, naturalmente, era o nosso versor K. Faz parte da base canônica da R3 aí. 0, 0, 1. Fazendo o produto escalar desse vetor com o rotacional no campo no XY, no R2, acaba que ficava só com essa componente aqui. Quando eu analiso o caso genérico, eu não posso partir desse ponto especificamente, de um integrando já definido, porque eu preciso sempre analisar qual vai ser o meu vetor normal, a região. Para isso eu tenho que analisar de fato qual vai ser a região definida pela curva. Bacana? Coloquei aqui as condições necessárias para a gente aplicar o Teorema de Stokes. Como eu falei, precisa ser uma curva fechada. Essa curva fechada, claro, analisando o campo, eu não posso ter uma singularidade. Tendo singularidade, eu procedo como foi lá no Teorema de Green, eu isolo essa singularidade, aplico, depois retiro essa curva que eu coloquei. Tem uma discussão um pouco mais sofisticada sobre essa ideia de borda. No Teorema de Green, como eu falei, a gente analisava no R2. Então, olhando para um plano, é bem simples você definir a borda de uma região definida nesse plano, né? Vai ser de fato o contorno que vai definir dentro e fora dessa região. Simples.
existem alguns detalhes, mesmo no Teorema de Green, que às vezes passam batido. Essa curva, ela tem que ser percorrida só uma vez, entende? Se ela for percorrida mais de uma vez, aí você simplesmente multiplica o resultado que você encontrar no Teorema de Green. A mesma ideia acontece aqui. Para aplicar o Teorema de Stokes, eu tenho que analisar que essa região, que essa curva vai ser percorrida só uma vez, entende? Se ela for percorrida mais de uma vez, o que eu faço é multiplicar o resultado que eu encontrei. Nem sempre é simples definir o bordo de uma região. Existem casos mais particulares que eu vou mostrar em exercícios. Mas, de maneira geral, a gente encontra questões que são que as regiões apresentadas ali são simples de você definir qual é o bordo e tal. A condição primeira que a gente precisa analisar aí é, de fato, essa curva, ou essa parte da curva, que vai definir o bordo, ser percorrida apenas uma vez. Bacana? Legal. Coloquei aqui, como falei, as condições. Falei agora de um campo no R3, 3 componentes. Fiz a distinção entre S, que é a região, e o DROM S, que vai ser o bordo dessa região. Bacana? A ideia, como eu falei, é absolutamente similar à do Teorema de Green. Você vai olhar para a borda para saber o que acontece no interior da região e vice-versa. Acaba que a integral de linha que você tinha, que, como eu falei, analisa o bordo, é equivalente a uma integral dupla, que vai analisar de fato o interior, sendo que essa integral vai ser calculada nesse produto escalar aqui, ó, que é o rotacional desse campo vetorial e o vetor normal. Fiz um esboço aqui, ó, de uma curva, que é o que tem uma curva genérica. Esse vetorzinho N que aparece aqui é o versor perpendicular a essa região. Perpendicular à região. Coloquei aqui, né, mas posso pegar qualquer vetor equivalente a ele, seja perpendicular, como eu já falei, essa região aí. De maneira que o que eu realizo, então, é o produto interno do rotacional, que também é um campo vetorial, e o vetor, como eu falei, normal aí a essa região, sendo o vetor unitário, né? Nosso versor. Bacana? Vou apagar aqui e fazer uma questão de exemplo para mostrar como se aplica de fato o nosso teorema de Stokes. Bacana, pessoal. Agora vamos aplicar esse teorema nessa nossa questãozinha de exemplo aqui, ó. Ele fala assim, né? Dá essa integral de linha fechada, fala como é que é o campo no R3 agora, e ele fala que a curva onde você vai calcular essa nossa integral de linha é a interseção entre o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e um plano x mais y mais z igual a 1, e fala que tem que ser orientada aí no sentido anti-horário. Legal. Aí eu fiz aqui um esboço. O de pontilhado é parte desse cilindro. Tem o plano que vai cortar o cilindro assim, ó, né? A interseção, então, entre o plano e o cilindro vai ser essa curva vermelha que eu marquei ali. Legal? Daria para fazer isso aqui usando a definição. Eu parametrizo essa curva, coloco na minha integral. Parametrizando a curva vai ficar um gama de t. Então, essa minha integral ia ser de a a b, f de gama de t, produto interno com um gama linha de t dt. Poderia fazer assim, beleza. Daria mais trabalho, teria que fazer mais conta e tal. Mas poderia fazer assim. No entanto, como eu tenho uma curva fechada, uma região que não tem singularidade, eu posso calcular a integral livremente em qualquer ponto aí dentro dessa região, é conveniente usar o teorema de Stokes. O campo nem é um campo tão complicado, né? Mas, como eu falei, acaba sendo conveniente usar o teorema de Stokes. E eu vou aproveitar essa questão para mostrar, quando eu falei do teorema de Green, eu mostrei como calculava o rotacional. Agora aqui eu vou mostrar uma forma mais simples de calcular esse rotacional quando eu tenho campos no R3. Bacana?
Lembrando que o rotacional, para qualquer campo, é uma coisa desse tipo aqui, né? Rotacional desse campo F é um produto vetorial, lembra? Entre esse campo e o nosso operador nabla, né? Que eu vou colocar aqui agora. I, J, K. O operador nabla, que é isso aqui, né? DROM, DROM X, DROM, DROM Y, DROM, DROM Z. Talvez a primeira vez que a gente encontra isso é na parte de cálculo 2 para alguns, né, 3 para outros, quando a gente analisa o gradiente de uma função. E agora aqui embaixo coloca as componentes do campo. Y mais Z mais X ao cubo, componente na ordenada agora. 2x, Z mais 3y ao quadrado. Agora olhando para a cota, x, y mais 4. Legal. A gente aprende, né, algumas formas diferentes aí para calcular o determinante. Tem o negócio de repetir as colunas lá no final e aí multiplicar no sentido, subtrair com a multiplicação do outro. Tem a regra de Sarri, você multiplica, né, fazendo uma sequência específica e tal. Relação de Laplace para calcular, né, tal, enfim. Mas tem uma maneira também interessante de calcular isso aí que é bem simples. O fundo disso aqui é que a gente calcula usando aqueles, né, cofator, menor complementar e tal, mas de uma maneira menos rigorosa, a gente pode analisar assim, ó. Eu quero calcular a componente I, né? Coloco aqui, quero calcular a componente I desse meu rotacional. Legal. Eu esqueço essa coluna, como se eu eliminasse essa coluna e essa linha, né? Igual a gente fez lá no nível médio, né? Usando o menor complementar e o cofator. Elimino e analiso só esse determinante aqui, 2 por 2. Ó. Como é que eu faço? Relaciono esse com esse, fica DROM disso aqui, DROM Y, a derivada parcial dessa componente em Y, menos a derivada parcial dessa componente em Z. Viu? Eliminei linha e coluna, para ficar só esse determinante aqui, 2 por 2. Menos 2xz mais 3 y ao quadrado DROM Z. Essa operação aqui me dá a componente I desse rotacional. Entende? Agora faço a mesma coisa com o J, só que lembrando que no J eu vou achar um valor, eu vou proceder dessa maneira aqui, só que no final eu tenho que multiplicar por menos 1. Bacana? Fazendo isso, ó, né? Lembra que é a primeira linha, a segunda coluna. Aí a gente tem que multiplicar por um menos 1 elevado a linha mais coluna. Né? Aí acaba ficando menos 1 ali, multiplica por menos 1. Mas aí, grava aqui no J, eu tenho que fazer essa mesma coisa aqui, só que multiplicar por menos 1. Esqueço a coluna do J e olho só para esse determinante 2 por 2 que fica aqui. Ó. Faço DROM, faço a derivada parcial em x dessa componente aqui. Menos a derivada parcial em z dessa componente aqui. Sendo que, como aqui é o j, no final eu multiplico por menos 1, como eu falei, né? Posso simplesmente mudar o sinal aqui. Mais e menos. Legal. E aí, a última componente aqui, ó, em z, esqueço a coluna do z, faço a relação aqui embaixo. Derivada parcial dessa componente aqui em x.
menos derivada parcial dessa componente aqui, né? Em x, dessa componente aqui em y. Lembrando que eu estou tirando a coluna do z. Legal. Bacana. Resolvendo isso aqui, eu tenho meu rotacional. Dessa forma, o rotacional desse campo F vai ser aqui, ó, derivando em y, fica só o x. Derivando em z, vai ficar menos 2x. Então, a primeira fica menos x. Derivando aqui em x, vai ficar menos y. É isso? Derivando aqui em x, peguei a do meio, né? Derivando em x vai ficar menos y. Derivando essa outra ali em z, compra isso aqui, né? Derivando aquela outra ali em z, vai ficar 1. Então aqui fica 1 menos x. Já a última aqui, ó, derivando em x, vai ficar 2z. Derivando em y, vai ficar menos 1. Então aqui fica 2z menos 1. Bacana? Então esse aqui vai ser o nosso rotacional. Legal. Feito isso, coloco na relaçãozinha que me dá o teorema de Stokes. Vou apagar aqui, né, por causa do espaço, e só copiar esse rotacional. Rotacional, então, fica menos x, 1 menos x, 2z menos 1. Bacana. Vou apagar isso aqui. Bacana, então, ó, para relacionar com o teorema de Stokes, já tenho essa minha integral, vou fazer de azul. Igual a integral dupla chamar essa região de D, o rotacional menos x, 1 menos x, 2z menos 1 e botar na área. Legal. Preciso do meu vetor normal. Aí preciso analisar. A região definida por essa curva vermelha está contida nesse plano aqui, né? A outra relação que a gente lembra lá da geometria analítica é que se eu tenho um plano que a equação cartesiana dele é essa aqui, ax, by, cz mais d igual a 0, um vetor perpendicular a esse plano tem a mesma direção do vetor que tem por componentes os coeficientes de x, y e z nesse campo, nesse plano, né? Então, ó, se o nosso plano é esse aqui, ó, x mais y mais z igual a 1, eu tenho que o meu vetor normal a esse plano tem por coordenadas 1, 1 e 1. Legal. Só que o que eu quero é o versor, é o vetor unitário. Fazendo a norma desse vetor aqui, ó, tem que a norma é raiz de 3. Bacana. Para normalizar um vetor, te lembra também, lá da geometria analítica, que para normalizar um vetor eu tenho que pegar esse vetor e dividir pela norma dele. Fazendo assim, o vetor unitário, perpendicular a esse plano, tem que por coordenadas 1 raiz de 3, 1 raiz de 3, 1 raiz de 3.
Legal? Basta que eu coloque isso aqui no lugar do meu vetor normal. Bacana. Aí, para resolver essa minha integral, eu faço o produto escalar aqui. No final, eu tenho essa integral dupla. Vou botar esse 1 raiz de 3 aqui fora. Tenho menos x mais 1 menos x mais 2e menos 1 dA. Bacana. Só que aí, repara, esse meu z é o z que pertence a qualquer dos pontos aí que formam esse plano, não é isso? De qualquer maneira, eu posso escrever esse z como sendo 1 menos x menos y. Não é esse negócio? E os pontos x, y que eu vou colocar para formar essa minha região, essa minha curva vermelha e, por consequência, a região definida nessa curva aí, são os pontos que formam esse par ordenado xy pertencendo ao R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor ou igual que 1. Não é isso? Para ser definido no interior desse cilindro aí. Então, ó, juntando as duas relações, eu tenho justamente os pontos que compõem essa região que a questão me dá. Dessa maneira, eu tenho, então, no meu D, uma região curva. E aí, sendo uma circunferência, sendo um círculo nesse caso, né, é mais prático eu usar coordenadas polares. Para poupar espaço, colocar aqui direto, eu tenho que ficar assim. Vou fazer desse lado aqui. Raiz de 3 vezes. Como tem que dar a volta completa aqui? 0 a 2π integral. O raio aí é o raio definido no interior desse círculo, que vai ser, nesse plano XY, a base do meu cilindro. Então, raio 0 a 1. Aqui, ó, ficará 2x, vou cortar 1 com 1, mais 2e. Beleza? Lembrando que o z eu posso escrever como sendo 1 menos x menos y. Substituindo isso aí, ficará 2x mais 2 menos 2x menos 2y. Fica, então, menos 4x menos 2y mais 2. Colocando aqui no lugar e substituindo as coordenadas polares, né? Posso colocar... Vou colocar nada em evidência, não. Menos 4, r cosseno θ do x, menos 2r seno θ do y, mais 2, o jacobiano das coordenadas polares, que é o r, dr dθ. dr dθ. Então, ó, 1 raiz de 3, 0 a 2π. Fazendo primeiro em r, aqui vai ficar menos 2r ao quadrado, aqui vai ficar menos r ao quadrado e aqui 2r. Colocando o 1, menos 2 cosseno θ, menos seno θ, aqui vai ficar 2r, então vai ficar mais 2. Colocando 0, zera tudo. dθ. Fazendo aqui em θ, repete 1 sobre raiz de 3, integral do cosseno vai ficar seno, então menos 2 seno de θ,
Integrando o seno vai ficar o cosseno, então mais cosseno θ mais 2θ. Tudo isso de 0 a 2π. Colocando no seno, vai dar 0 os dois. Colocando no cosseno, aqui ficaria 1, aí lá no 0 vai ficar menos 1. Então vai zerar também. O 2π, colocando aqui no θ, vai ficar, de fato, 4π, dividido por raiz de 3. No final, então, essa nossa integral, vou terminar aqui em cima por causa do espaço, essa nossa integral fica igual a 2π raiz de 3. Não falou o que era, se era trabalho, se era tal, então não precisa botar a unidade. Beleza? Se fosse aplicar a definição, a gente também chegaria no resultado, só que seria de maneira mais trabalhosa. Você tem que, como eu falei, parametrizar essa curva, depois derivar essa parametrização, substituir aqui num campo que é simples, mas grande, e aí de maneira que você ia resolver, mas ia ser mais trabalhoso do que foi aqui. Bacana? Então, legal. Na próxima aula eu vou falar sobre o teorema de Gauss. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, mandar mensagem e tal. À disposição. Um abraço e até a próxima.